Que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Bom, agora vamos ficar de pé. Sejam bem-vindos. Bom é poder estar neste lugar e num dia especial como o de hoje, onde mantemos a nossa ligação com Cristo, a videira verdadeira. Então seja bem-vindo à mesa do Senhor. Hoje é um dia de nós reafirmarmos, essa aliança. Por isso Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Não se esqueçam. E eu e você não podemos esquecer o que nos traz a este lugar, o que nos permite estar neste lugar. É a graça do Senhor, é a obra redentora de Cristo. Do contrário, nós estávamos perdidos, porque só Jesus salva. Então o sacrifício perfeito, o sacrifício vicário do servo do Senhor, ali então foi todo o processo de substituição, sacrifício esse único, suficiente, para então aniquilar todas as nossas transgressões, as nossas faltas, e assim nos permitir estar na presença de Deus. Então hoje é um dia especial, de participarmos da mesa do Senhor, e para isso eu convido os irmãos, como de costume, em um dos nossos cultos, nós lemos o texto de Isaías 53, porque fala exatamente do sofrimento vicário do servo do Senhor, onde ele substituiu, onde há essa troca, onde ele se colocou em nosso lugar, onde sobre ele foi descarregada a ira de Deus, para que eu e você recebêssemos o perdão dos nossos pecados. Não há outra maneira, não há outra forma. Então, participar da ceia é fundamental. Não podemos banalizar esse dia. Esse é um dia especial para a igreja. A Santa Ceia, ela é uma pregação viva. E não apenas trazemos a questão dos ensinamentos, as lições que Jesus ali deixou quando reuniu com os seus discípulos e instituiu uma nova aliança, mas principalmente a obra redentora da salvação. Isaías 53, assim diz então o texto, a partir do verso 1, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores, que sou eu e você, ele intercedeu,
e continua intercedendo pelas nossas vidas. E se estamos aqui, se temos nos mantido de pé, graças às orações, às súplicas do nosso Senhor Jesus Cristo em favor de nossas vidas. Vamos orar, vamos agradecer, vamos colocar a nossa vida diante de Deus e esse culto. Amado e poderoso Deus, primeiramente, obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo ar que nós respiramos, pela rica oportunidade que temos e a liberdade de culto, de nos reunirmos nesta casa consagrada para apresentarmos a nossa oferta de adoração a Ti. E queremos fazer isso com os nossos lábios, louvando e exaltando o Teu santo nome. Colocamos esse culto diante do Senhor. Colocamos tudo aquilo que nós vamos fazer neste lugar. A cada leitura, como já fizemos desse texto do profeta Isaías, dos demais textos que iremos ler essa manhã, os cânticos. Ó Deus, tudo nós submetemos a Ti. Há coisas que fogem do nosso controle, como as questões técnicas, ó Deus. Por mais que haja um esforço, uma dedicação humana, com o objetivo de fazer o melhor, mas, ó Deus, há coisas que fogem. Por isso nós colocamos diante de Ti para que haja paz em nosso coração. O nosso propósito maior aqui é que o Senhor encontre em nosso coração um coração adorador, um coração que está disposto a Te servir com alegria. Para isso nós precisamos ter paz em nosso coração, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, inunde o nosso coração, a nossa vida. Todos nós que vamos estar aqui, seja ministrando louvor, seja parte da operação do som, seja os irmãos que estão lá na introdução recebendo, todos nós precisamos dessa paz, para que o transcorrer desse culto ocorra de uma forma tranquila e que o principal objetivo seja alcançado, o Seu nome engrandecido, exaltado, glorificado, e nós fortalecidos por essa graça. Obrigado, Senhor, por estar neste lugar. Aqui chegamos e queremos assim Te bendizer com alegria, porque o salmista disse: servi ao Senhor com alegria, e é dessa forma que queremos Te servir nesta manhã. Seja conosco, nós assim Te pedimos, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar o Senhor e bendizer a esse Deus, porque foi exatamente esse amor, né, que Ele entregou por nós, que Ele fez essa obra redentora, e nós assim vamos louvar e adorar a Deus. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos, Deus, Tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, A vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim e amor. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor.
as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Não diga, igreja. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou, como a flor machucada no jardim. Olha só que maravilha, igreja. Morreu por mim, pensou em mim, me amou, te amou. Obrigado, Deus. Te amou. Bendita a tua presença. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Incomparável, Senhor. Realmente não há como medir, ó Pai, a dimensão desse amor. Nós tão somente dizemos obrigado. Graças nós te damos. Glorificamos o teu nome e agradecemos por esse imenso amor. Louvado seja Deus. E por isso nós precisamos sempre chegar diante do Senhor com a simplicidade, com a inocência de uma criança. Porque quando nós perdemos essa inocência, quando achamos que podemos ser independentes, eu faço, eu aconteço, eu já sei, né, eu já sou maduro o suficiente, nós perdemos essa liberdade e intimidade com Deus. Bom é depender do Senhor em todo tempo. O próprio Senhor Jesus, se tratando da ceia e de estar ligado nele, ele disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são ramos, sem mim nada podeis fazer. Então é fundamental que a gente mantenha essa pureza, essa inocência, como de uma criança, e assim possamos adorar a Deus com um coração verdadeiro. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar
Esse é o grande perigo. Aí a gente quer ser independente, agir por conta própria. Quando eu torno-me independente, aí eu me distancio do propósito. E deixo de simplesmente. Mas é preciso que a gente declare o nosso amor e a nossa dependência a Ele. Assim dizendo: não posso viver longe do fortaleza de nossa alma, e nós precisamos de Ti a cada dia. Com seus braços de amor, quero ser como criança, te amar, oh glória, te amar pelo que é. Voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado na vontade de crescer. Torno-me independente E deixo de simplesmente declare o seu amor e a sua dependência ao Senhor. não posso viver longe do Teu amor. Nunca, Senhor, nada somos sem a Tua presença, nada somos sem Ti. Viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor, abraça-me, abraça-me. você e Deus, irmão. Você como criança no braço do Pai, para te acalentar, para trazer o refrigério à sua alma, para fortalecer o seu coração, para te consolar das suas dores, da sua tristeza. Ele se compadece de nós. Como nós já lemos, Ele carregou as nossas dores. Abraça-nos, Senhor, porque nós precisamos de Ti. E se tua alma precisa, se lance nos seus braços e receba do Senhor o seu conforto e o seu consolo. Abraça-me com seus braços de amor. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Exalte, bendiga. Porque só realmente quem experimenta esse amor sabe da importância. Só quem já passou pelos caminhos de escuridão da vida, de solidão, sabe da importância desse amor e dessa presença de Deus que nos acolhe em seu braço de amor. Ori cantaralabassuricaria. Glórias sejam dadas a ti. Louvado seja o teu nome. Jéssica, faça essa oração de gratidão, entregando louvor. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada primeiramente por esta oportunidade rica de podermos estar aqui, te adorar, te engrandecer, erguer as mãos, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus, muito obrigada. Te louvamos também, Jesus, por seu amor grande para conosco. Não merecemos, era para nós estarmos lá. Mas Jesus, você se entregou por nós. O Senhor trocou de lugar conosco por amor. Por amor se entregou por nós. Jesus, muito obrigada, que em nossos lábios continuamente estejam a gratidão pelo sacrifício que tu fizeste naquela cruz por nós. Obrigada, Jesus, por ter sofrido em nosso lugar. Obrigada, obrigada. Te entregamos, Senhor Jesus, as nossas vidas, nosso louvor, nossa adoração. Frutos, Senhor Jesus, que confessam o teu nome, que te adoram. Que tão somente te adoram, pois é isso, Senhor, que nós viemos fazer aqui neste lugar. Te adorar. Receba toda adoração, todo louvor, pois só tu és digno, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Mesmo não podendo cumprimentar, mas dê um aceno para o seu irmão. Olha quanta gente bonita está aí do seu lado, perto de você, né? Que bênção, glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que assim você que também está em casa, né, tendo a oportunidade de participar do culto e ouvir a transmissão, que você também sinta-se, né, abraçado por Deus, que é o principal, mas também amado por todos nós. Sabemos da importância, né, de ser igreja, de estar junto, né, de caminhar, de orar uns pelos outros. Como tem sido importante e necessário esses dias, né, de oração. Não tem faltado oportunidade, amados, e motivos, principalmente motivos para nós intercedermos uns pelos outros. Dias difíceis, dias de intensidade, de lutas, de apreensões, e precisamos manter as nossas súplicas. Ser grato, né, pelos livramentos, né. Antes de começar o culto, estava ali conversando com a irmã Maria Lídia, ela falando, né, dando testemunho acerca da sua mãe. Então, sendo grato pelos livramentos, sendo grato pela recuperação de alguns, né, como, né, a irmã da nossa irmã Sheila, que já pôde receber alta, e nós glorificamos a Deus, mas continuar intercedendo e orando por aqueles que precisam, né? Cida estava comentando acerca, né, de um sobrinho do seu esposo. Vamos estar orando, porque está internado. Temos orado durante esses dias pelo bispo Elias, né, do Ministério Povo de Deus, um homem que também conheço há muitos anos. Sua esposa Márcia cantou no meu casamento, e nós temos orado e pedido a Deus pelo restabelecimento. Foi para um hospital tratar de um assunto totalmente, né, diferente acerca do que tem acontecido em nossos dias. E ali ele contraiu uma bactéria, depois acabou pegando Covid, aí teve que ser transferido, está entubado. Vamos orar por ele. Falando de bactéria, tem um outro pastor, aí é da denominação, pastor Luiz Alberto, da Nova Vida do Jabu, tem estado internado, está com uma bactéria no coração, e precisa de ter uma medicação mais forte, e vai ter que ficar internado. Então,
motivos para a gente estar intercedendo, orando e colocando diante de Deus, se esse é o propósito da igreja. Não é o que Tiago diz? Tiago, ele fala, se está alegre, vamos cantar louvores. Então, aqueles que têm motivos para se alegrar, e a gente tem que se alegrar com os que se alegram, porque isso é bíblico. Mas a Bíblia também diz para a gente chorar com os que choram, pedir o consolo, o conforto. Vamos estar orando pela família de Ruth. Ruth é a esposa do Mateus, missionário Mateus, que nós ajudamos mensalmente com uma oferta missionária. Ruth, ela é britânica e o seu pai faleceu. Ela viajou com a sua filha, E é interessante que por causa dessa situação toda, eles têm que ficar 10 dias, ela não pôde nem ir no sepultamento do pai, até porque na Inglaterra não daria para chegar a tempo, mas mesmo ainda não pode proporcionar o momento de conforto, consolo junto com a mãe, porque tem que ficar 10 dias em quarentena, esse é o procedimento no país, lá, para que depois ela possa se deslocar para a casa da sua mãe. Então, você imagina a dor de uma filha que quer encontrar, que é de um outro país, Ruth é a missionária, que se casou com o missionário Mateus. Então, nós precisamos chorar com os que choram, orar por esses, interceder, porque Tiago também disse, há alguém doente, então faça a oração, Vamos orar e vamos pedir a Deus. Então, que neste momento, como quem se identifica, como quem se compadece, com reverência, com sentimento de amor e misericórdia, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Amado e poderoso Deus, independente das circunstâncias, nós temos louvado o Teu nome. Nós acabamos de expressar, ó Pai, a nossa adoração, cantando, exaltando a Tua presença. E nós somos gratos, porque reconhecemos que o Senhor não precisa de fazer mais nada para provar o seu amor, porque o maior amor foi entregar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Mas o Senhor não nos isenta de pedir, o Senhor não proíbe. Aliás, Jesus incitou os discípulos dizendo, pedis e recebereis, buscais e achareis, batei e abro-se-vos-á a porta. O Senhor Jesus nos ensinou a orar quando os discípulos assim pediram. E Ele trouxe uma oração modelo, uma oração do céu, que fala do seu poder, que fala do seu reino. E é o que nós te pedimos neste momento, ao agradecer por aqueles que se restabelecem, por aqueles que se recuperam, por aqueles que têm tido um livramento. Então nós agradecemos e nos alegramos com esses, mas também choramos com os que choram, com aqueles que precisam de um consolo, de um conforto, de quem perdeu um ente querido, como a nossa irmã Ruth, esposa do Mateus, missionários, que o Senhor tem nos dado a oportunidade, como no dia de hoje, desse primeiro domingo, de trazer a nossa oferta missionária, mas agora muito mais do que uma contribuição financeira, eles precisam de algo maior, que é maior do que qualquer valor, do que qualquer espécie, do que qualquer dinheiro, seja moeda em real, dólar ou euro, eles precisam do consolo e do conforto do Teu Espírito. E que o Senhor possa assim trazer ao coração de Ruth, fortalecendo ela, as irmãs, a mãe, e ainda nesse processo que ainda não pode ainda se encontrar, por causa de todo esse protocolo. Fortaleça a Tua serva, Senhor Jesus. E nós oramos por aqueles que ainda se encontram hospitalizados, sobrinho do Paulo, Senhor Deus, pastor Luiz Alberto, com essa bactéria no coração, o bispo, ó Pai, que nós temos pedido, Senhor, constantemente nesses dias, que foi passar por um outro tipo de procedimento, e de repente, ó Pai, no hospital, ele contrai essa doença terrível. Então seja com Teu servo, o bispo Elias, ó Deus. Nós oramos e sabemos que é um milagre, e esse é o nosso papel, de interceder e orar, porque quem tem a última palavra é o Senhor. Então, ó Pai, estamos aqui mantendo esse propósito, e isso tem nos provocado a todos os dias
lembrar de alguém. Lembrar de alguém. Quem sabe, ó Deus, toda essa situação não tiramos lições e ensinamento. Porque é esse momento que nos sentimos realmente como uma criança. Porque nos sentimos impotentes, nos vimos sem ação em determinadas situações, sem poder e saber o que fazer. Aí é como uma criança que depende única e exclusivamente do braço do pai, da mãe, do sustento, da proteção, do livramento. Assim nós nos sentimos nesses dias. E quem sabe não seja também essa experiência que estamos vivendo para nos aproximar mais de Ti, nos aquebrantarmos mais, nos arrependermos mais, tirarmos mais momento de oração contigo, porque dessa forma não tem como, todos os dias nós temos que lembrar e pedir: Senhor, livra-nos do mal, guarda as nossas vidas, guarda a nossa casa, que possamos tirar lição, e é uma lição positiva, porque esse momento tem nos aproximado, porque nos sentimos fragilizados, impotentes, e com isso nós nos tornamos dependentes de Ti. A cada dia nós dependemos, porque se o Senhor não guardar a casa, em vão, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O Senhor é o guarda de nossas vidas. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E por isso nós clamamos, nós invocamos o Teu santo nome. Não há, ainda que o Senhor abençoe, nós cremos que o Senhor pode abençoar e capacitar um pesquisador, um médico, na produção de um medicamento que possa ser útil para um tratamento. Ó Deus, na produção de uma vacina que pode se tornar eficaz na ajuda. Isso são meios que o Senhor concede através da sabedoria que Tu dá a cada um desses homens, que precisam de estudar e se aperfeiçoar e se qualificar a cada dia. Mas, como o salmista disse, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tu és o nosso refúgio, e por isso nós assim oramos. Por essa causa nós oramos. E aqui, ó Deus, pedimos a sua misericórdia e a sua graça, a fim de que Tu entre com providência e assista cada uma dessas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Orar, orar e orar. Declarar a nossa dependência diária. Só o Senhor, para ser conosco. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos assiste em nossas fraquezas, Glória a Deus, porque nós temos a quem buscar, Bom poder ver os irmãos aqui nessa manhã, um dia especial, amados, participar da ceia, Então você que na câmera aí vai estar vendo o que o pastor está apontando ali, porque normalmente aqui, fica a mesa posicionada com os elementos, então você que vai estar assistindo através do Facebook, do YouTube, todas as vezes que eu me direcionar para ali, seja num comentário, ou seja na palavra, que eu estou me reportando à ceia, e hoje é dia de Santa Ceia, e nós precisamos disso. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Esse é o ápice do culto. Há muitos que banalizam, há muitos que preferem continuar agarrado com o pecado, amarrado com o pecado, e se distancia, falta no dia do culto da ceia. No dia da ceia vai sair, vai para um shopping, vai para um passeio, porque assim ele não fica com aquele peso no coração. Nós não podemos realmente participar de forma leviana. As instruções diz: examine-se o homem, pois a si mesmo. Então é preciso sim um autoexame, para não sermos réu do corpo e do sangue. Mas a melhor opção é fazer o que João diz na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9. Confessar os pecados, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos sarar. Porque o perdão é um ato legal. E assim você romper com o pecado, romper com a carne, reconciliar-te com Deus e viver com Ele. Porque também João no Evangelho, escrevendo o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: aquele que come e bebe
tem vida em si mesmo, aquele que come e bebe ressuscitará no último dia. Se você almeja ressuscitar no último dia, se você almeja viver uma eternidade com Deus, é fundamental que a gente mantenha essa ligação com Cristo, e isso acontece através da nossa participação da mesa do Senhor. Então hoje é um dia maravilhoso, que bom que você está aqui, louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue nos abençoando. Nós vamos apresentar a Deus as nossas ofertas, tem sido de grande importância. Eu já vi ali na entrada, no hall de entrada, a campanha do quilo, organizada hoje pelo Projeto Ágape, e nós temos dado assistência a muitas famílias, Tayane? Muitas são as solicitações, é raro, uma semana, Tayane usa meu WhatsApp quase que direto, Tayane? Mas faz um trabalho excelente, quero aqui destacar, um trabalho de diaconia, que é realizado pela Tayane, com excelência, com um carinho, com um cuidado, com uma preocupação. Pastor, mais uma pessoa, pastor, tem mais um nome na lista de espera, e a gente clama a Deus, a gente vê um recurso. Eu quero agradecer pelos quilos que os irmãos trazem, pelas ofertas, que tem nos permitido comprar, e dentro da medida do possível, assistir cada família. E hoje é um dia importante, porque hoje é um dia que marca aquilo que nós aprendemos. Jesus se entregou por inteiro, e Ele entregou a vida por nós, como aqui cantamos, por amor, sua vida entregou. Então é de grande valia a nossa contribuição, seja na campanha do quilo, a oferta missionária, como já mencionei, o missionário Mateus e a missionária Ruth, sua filha Késia, que temos assistido, o centro social. Então a sua contribuição tem sido de grande importância. E hoje, quando nós estaremos aqui trazendo as ofertas, eu quero convidar um irmão para cantar um hino. Antes de você levantar, eu quero convidar aqui o presbítero Alcemir, um amigo, conheço há muitos anos, aliás, também teve a oportunidade de me conhecer quando eu era líder de juventude, antes, porque eu liderei a juventude por 2 períodos em Paracambi, quanto jovem, como todos, quando eu tinha meus 20 anos, e depois, quando eu me casei, aí já estava dirigindo a igreja em Seropédica, fui ordenado e voltei para Paracambi. E quando eu volto para Paracambi, eu vi os jovens assim meio soltos, eu falei, pastor, deixa eu ficar com essa turma aí. E Deus me deu a oportunidade de ter uma geração onde muitos deles eu já tive, a honra e a alegria de fazer o casamento. Edu, Natália, Patrick, Duda, então eu tive a oportunidade de liderar essa turma toda, já como um pastor deles. Foi uma experiência maravilhosa. Mas o Alcemir me conheceu lá atrás, e a gente já teve oportunidade de conversar bastante, participando desse trabalho que ele fazia na rádio, e hoje ele está aqui para cantar um louvor. E quando, depois dele se apresentar, ele é membro da Igreja Assembleia de Deus Renovo, pastor Sérgio Blé, e depois dele louvar ao Senhor com um cântico, os irmãos vão estar trazendo as ofertas, eu vou orar, e tem algo mais que eu quero falar com os irmãos, mas aí você deixa que depois eu falo. Tá bom? Glória a Deus. Deixa eu passar aqui o microfone, só um momento. Saúde, amada igreja, com a gloriosa Santa Paz, nosso Senhor, que a plenitude do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça dentro de cada coração, amém? Vou ler apenas um versículo de um salmo bem conhecido por todos nós, costumo dizer que é o salmo da família. O primeiro versículo diz assim, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, amém? Vamos estar louvando enquanto vamos tirar a oferta, amém? É um prazer imenso estar aqui junto com os irmãos, conhecer mais uma etapa, da nossa, estar em comunhão com os irmãos, amém? Senhor, venha mudar
mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde eu tenho andado, sempre estás por perto. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde eu tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde eu tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Aleluia. Receba, Senhor. Receba os aplausos, sua digna de toda honra, toda glória seja dado a Ti. Eu agradeço a rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos orar pelas ofertas, depois eu quero falar algo com a igreja. Amado Deus, nós rendemos graças a Ti pela oportunidade de participarmos desse momento de um louvor financeiro, sendo grato por aquilo que o Senhor tem feito por nós,
nos abençoando financeiramente, nos dando recurso, condição de sustentarmos a nossa casa, o nosso lar, o nosso pão nosso de cada dia. Nós agradecemos pela saúde que Tu nos concede para ganharmos o nosso pão, com o suor do nosso rosto, e expressamos essa gratidão, trazendo os dízimos, as ofertas, as contribuições para a campanha do quilo, a oferta missionária, para que o Teu servo Mateus e assim Ruth, que estão nesse momento difícil, mas eles têm um alvo, uma meta, alcancem esse objetivo. Então, a Deus receba como louvor, como gratidão, pois é com esse espírito que nós participamos ao entregarmos dízimo e ofertas. Amém e amém. Louvado seja Deus. Bom, eu falei que tinha uma outra situação, um motivo pelo qual o irmão Alcemir está aqui, o presbítero Alcemir, e aí eu quero chamar a outra parte para completar esse motivo. Irmã Eleci, por favor. Os irmãos, dentro de uma amizade, de um conhecimento, e assim, buscando a direção de Deus, vão estar se unindo em casamento em breve, e eu fico muito feliz, mas ao mesmo tempo, hoje eu quero estar aqui orando, um tonzinho de tristeza, mas que é consolada quando a gente pode ver a alegria da nossa irmã, porque a irmã agora vai passar a congregar, juntamente com o irmão Alcemir, na sua denominação, mas, está vendo aquele irmão grandão ali, ó, o irmão Nilton, nossos introdutores, é bem forte, depois na rua a gente pode pegar ele, está levando a irmã daqui da igreja, deixar aquele irmão lá bem forte, mas, aí por isso que eu tinha que pagar o dote era dar esse louvor maravilhoso a Deus, Alcemir? Muito obrigado, e eu quero agradecer, meu irmão, obrigado pelo tempo que esteve aqui conosco, sempre com um respeito muito grande, e é bom, as portas sempre estarão abertas. É uma pessoa que é mais velha do que eu, mas sempre me tratou com muito carinho, com muito respeito, em todas as situações, com uma submissão, seja para falar acerca do momento, em outros momentos, em que ela tinha que ir para a seropédica, ficar lá na sua casa, sempre reportando tudo com muito carinho, sem essa necessidade. Eu não sou Deus, mas eu quero testemunhar acerca do procedimento, de como foi a irmã Eleci, enquanto esteve aqui conosco, quanto membro nessa casa, e com respeito para com o seu pastor. Então, com muita alegria, com muita emoção, quero hoje aqui orar pela vida dos irmãos, já teve noivado e tudo, uma bênção, glória a Deus, e em breve, vão estar colocando a aliança no dedo anular esquerdo, firmando esse compromisso diante do Senhor, Pode dar a mão aqui, a gente vai deixar aqui, A câmera está filmando ali, está chegando ali? Amém. Eu estou mantendo uma distância por causa do protocolo, mas nós vamos orar, agradecendo a Deus, pela vida da nossa irmã, pelo nosso irmão também, abençoando a vida deles. Estenda as suas mãos. Deus e Pai, momento de alegria, de louvor, estão aí os seus servos, que buscando uma direção, e através do conhecimento, do diálogo, encontraram essa resposta, e já estão caminhados para poder firmar esse compromisso diante do Senhor, fazendo como a lei ordena, dentro dos registros, porque a tua palavra, o seu servo Paulo diz que nós devemos estar sujeitos às leis e às autoridades legitimamente constituídas, e assim teu servo Alcemir tem feito, procedido, com toda a cautela, conforme diz ali os escritos, mas principalmente com temor e diante de Deus, diante também da autoridade do seu pastor, que também assim o abençoou para esta comunhão e esta união. Então, eu oro, agradecido pelo momento de convívio, Senhor, com a irmã Eleci, durante todo esse período que aqui esteve conosco, e a alegria de saber que, ó Pai, ela está se unindo a alguém que também conheço, e por muitas vezes conversamos e participamos de muitas atividades, seja ela, Senhor Deus,
aquela que complete, uma auxiliadora idônea, ajudando o teu servo dentro do ministério, daquilo que o Senhor tem chamado o seu filho para exercer. Nós agradecemos pela vida dos irmãos e pedimos assim as suas bênçãos sobre eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, tá bom? Obrigado, irmão Semir, pela presença. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, né? Amém. Antes de nós participarmos da ceia, eu quero deixar aqui uma reflexão. Como no início, né, nós tivemos aqui um problema técnico, eu conto com a sua paciência, né, se porventura a gente chegar um pouco próximo aí das 11 horas, a gente teve que atrasar por alguns minutos, mas graças a Deus foi tudo resolvido e até aqui está correndo tudo bem. Mas olha só, quem assiste na presença do Senhor não pode ter pressa, né? Bom é estar na presença de Deus. Ruim é você ter que ficar lá aguardando, lá no hospital, ser consultado com dor. Ruim é ter que ficar internado. Isso eu digo não desrespeitando o seu horário. Por isso que eu fiz questão de, antes do culto, dar uma satisfação a vocês. Mas eu digo pelo prazer que nós devemos ter de estar na casa do Senhor. O salmista, né, no Salmo 84, ele diz: um só dia nos seus átrios valem mais do que 1000. Então, se alegre na presença de Deus. Eu quero deixar uma reflexão para a igreja, interrompendo a série que devo concluir no próximo domingo. No caso, os irmãos à noite, eu estou trazendo uma série na primeira epístola de Pedro, mas hoje eu quero deixar uma palavra falando desse ambiente, dessa atmosfera que nós estamos vivendo aqui nesse dia e do que nós vamos participar ainda, né, essa manhã. Porque, usando a palavra, né, do apóstolo Paulo, até mesmo quando ele fala do episódio da ceia, ele diz: o que eu recebi também vos entreguei. Então, aquilo que eu tenho recebido, que tem edificado a minha vida, e a edificação no sentido de construir, né? Aquilo que tem me ajudado a construir a minha vida, meus pensamentos, meus entendimentos, eu quero partilhar com você. Então, aquilo que eu recebi, eu quero entregar à igreja nesta manhã, lendo também uma palavra do apóstolo Paulo, na sua primeira carta à igreja de Corinto, 1 Coríntios, agora sim você pode abrir a sua Bíblia, no capítulo de número 13. 1 Coríntios, capítulo de número 13. E à medida que você for encontrando, se coloque de pé para nós fazermos a leitura. Esse texto maravilhoso da palavra de Deus. A Sociedade Bíblica colocou: o amor é o dom supremo. 1 Coríntios 13. Então assim diz os escritos: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor, ele é paciente, ele é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos.
Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Uma palavra de oração. Deus e Pai, obrigado pelo teu amor por nós. Mencionado desde que entramos por essas portas, desde que lemos o texto de Isaías, uma prova do amor sacrificial, dos cânticos que entoamos, do gesto de louvor e adoração do teu servo, dessa união que é proveniente de um amor, e desse amor maior que ainda vamos lembrar nessa manhã quando participarmos do pão e do cálice. E a tua palavra que o Senhor nos deixou. Muito obrigado. E esse amor seja presente em nosso coração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Esse capítulo, ele é tremendo, porque ele se encaixa entre duas situações. O apóstolo Paulo, depois de discutir acerca dos dons, que é o capítulo anterior, vai estar falando sobre os dons do Espírito Santo, né? Aquela coleção de 9 manifestações que o Espírito Santo concede para a edificação da igreja. Então, depois de falar, né, sobre esses dons, de discutir acerca desses dons, antes de falar do funcionamento dos mesmos, como ele se dá, como ele se realiza, Paulo então introduz esse assunto. Ele fala da atitude necessária em todo o ministério da igreja, porque se não tiver amor, não adianta. Veja só, às vezes fala-se muito, né, de avivamento, e pensa-se numa igreja avivada, aquela igreja que é cheia do Espírito Santo, onde as manifestações dos dons opera livremente. Bom, se fosse assim, a igreja de Corinto não teria problema, porque questão de escassez de dons espirituais não era o problema da igreja de Corinto. Os dons espirituais estavam presentes. Você lê isso, você vê isso, melhor dizendo, quando você lê a carta, logo no capítulo 1, no versículo 7. Então, o problema dessa igreja não era a ausência dos dons, profecias, falar em língua, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, tudo isso tratado, como eu disse, antes por Paulo no capítulo de número 12. Mas antes dele falar do funcionamento, como que se dava a ação desse Espírito, ele entende que é importante falar dessa atitude principal, que é o amor. Porque, como eu disse, os dons não estavam ausentes, estava presente, a doutrina correta estava no lugar, também dentro da igreja, sendo seguida de forma apropriada, como o próprio capítulo 11 diz, principalmente o versículo 2. Então o problema não era a ausência de dom, não era a ausência de doutrina, o problema da igreja de Corinto era o amor. O amor estava ausente. E aí, amados, essa manhã é de grande importância falar sobre isso, porque a igreja ela depende e precisa desse amor. E hoje, né, o título da nossa reflexão é as dimensões práticas do amor. Mas antes de entrar aqui no texto, eu quero citar aqui uma pessoa. Bom, quem aqui já estudou, ou os mais jovens, adolescentes, que eu quero aqui registrar a presença, no próximo domingo eles estão retornando a parte de divisão de classe para os adolescentes, né, na escola bíblica dominical. Então, todo domingo pela manhã nós vamos ter a marca deles aí, depois do louvor eles vão se reunir. Então, eu acredito que vocês já estejam estudando, mas há aqui quem já estudou literatura. Quem já estudou literatura? Provavelmente, quando você estudou literatura, ouviu falar de Luiz Vaz de Camões. Sim ou não? As professoras aqui presentes, me ajuda aí, tia Elisângela.
né? Certamente, Lusíadas, uma das principais obras, né, de Luís de Camões, esse português de Lisboa, lá um tempo atrás aí, do século XVI, mas presente, principalmente na aula de literatura. E um outro poema de Camões, chamado Líricas, ele assim escreveu acerca do amor. Isso, o pensamento de Camões. O amor é um fogo que arde sem se ver. Camões disse isso. O amor é um fogo que arde sem se ver. Porém, amados irmãos, na nossa relação de amor, nessa relação de amor entre Deus e o homem, entre Deus e nós, entre Deus e você, entre nós aqui, nessa relação de amor, não só sentimos o fogo da paixão divina, como também vemos tal chama se visibilizar a partir de atitudes que provêm dessa consciência, deste conceito, que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios 13, sobre o que é esse amor, o que é esse dom supremo. Então Camões disse que o amor é um fogo que arde sem se ver, mas nessa relação entre nós e Deus, não apenas sentimos, como também podemos visibilizar, podemos ver e enxergar. Porém, precisamos entender essa relação, pelo menos em 3 dimensões. A primeira dimensão, o amor como uma maneira nova de Deus e o ser humano se relacionar. Para isso, o apóstolo João nos ajuda um pouquinho para entender como que deve ser esse amor verdadeiro entre nós e Deus, e principalmente a nossa parte. Então, a primeira dimensão, o amor como uma maneira nova de Deus e o ser humano se relacionar. Mas o que João nos ajuda? João nos ajuda, não precisa abrir, né, para a gente ganhar tempo. Na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 5, ele escreve assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, ou seja, a palavra de Deus, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que ele está em nós. João, na verdade, o que ele escreve é aquilo que ele aprendeu do Senhor Jesus, quando o próprio João registrou no seu evangelho, no capítulo 14, e lá pelos versículos 20 e 21, o que Jesus disse, João ouviu, aprendeu e aplica agora na sua carta. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. Então, para a gente entender nesse conceito e essa relação, essa é a primeira dimensão. O amor como uma maneira nova de Deus e o ser humano se relacionarem. A segunda dimensão, o amor como única, presta atenção, o amor como única maneira de ser diante de Deus. Isso é muito forte. Principalmente nessa questão em que nós aqui vivemos, quanto igreja, quanto comunidade, quanto grupo, quanto sociedade, que nos relacionamos. Sem amor, perde-se a identidade no mundo psicossocial e espiritual. E olha o que Paulo está dizendo aqui, logo no finalzinho do versículo 2 que nós lemos. Se não tiver amor, o que acontece? Nada serei. Então, sem amor, perde-se essa identidade. Se não tiver amor, nada serei. Então, o amor como única maneira de ser diante de Deus. E a terceira dimensão, o amor como a única maneira de reagir de modo sadio à existência adversa. Aí esse daqui eu vou gastar um pouquinho de tempo para a gente trabalhar isso daqui. Porque a partir do versículo 4 até o versículo 7, Paulo vai estar descrevendo a natureza desse amor. Ele vai estar aqui apresentando 15 afirmações para a gente entender essa terceira dimensão. O amor como a única maneira de reagir de modo sadio à existência adversa. Quando as coisas acontecem não do jeito que nós gostaríamos. Como agir? Como agir? Então ele apresenta 15 situações aqui. E de uma forma assim, eu quero apresentar de uma forma de contraste, para a gente entender melhor
essa natureza desse amor que Paulo está falando. Como, por exemplo, paciência versus impaciência. Porque logo no versículo de número 4, a primeira frase, o que diz? Que o amor, ele é o quê? O amor, ele é paciente. A primeira é paciente. O amor é paciente. Amados irmãos, no amor nem sempre tudo dá certo. Nem sempre vai sair tudo do jeito que você planejava. No amor é assim. Mas a grande alegria que nós temos é que a palavra nos ensina, porque o amor nos faz exercitar a paciência quando a situação nos incita à impaciência. Você faz o bem e automaticamente quando nós fazemos o bem, nós esperamos receber o quê? O bem. Então, vou repetir. O amor nos exercita, né, a paciência quando as situações nos incitam à impaciência. Aí aqui eu preciso estar bem presente na memória a questão da carta que nós estamos estudando, a primeira carta de Pedro, e eu preciso então citar uma passagem que nós já estudamos aqui, meditamos nela, que fica no 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20, quando Pedro está dizendo assim: se entretanto, quando praticais o bem, quando nós praticamos o bem, nós exercemos o quê? Exercemos o amor, né? Fazer o bem é um ato de amor. Então Pedro está dizendo lá, só para a gente refrescar a memória: se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, ou seja, o contrário que a gente às vezes semeia, mas nós somos afligidos, aí Pedro completa dizendo: suportais com paciência, isto é grato diante de Deus. Então, amados irmãos, o amor nos ensina isso, o amor nos faz exercitar a paciência, quando a situação, mesmo quando o vento não está soprando a favor, mesmo quando você não é recompensado, mesmo quando alguém não te elogia, o amor, ele tem isso. A segunda afirmação, e como eu disse, estabelecendo o contraste. Primeiro, paciência versus impaciência. Segundo, benignidade versus indiferença. Porque o versículo 7 ainda, a primeira diz que o amor é paciente, depois diz que o amor ele é o quê? Benigno. O amor é benigno, ainda aqui no versículo de número 4, melhor dizendo. Perdão, versículo 4. O amor é paciente e logo a seguir, depois da vírgula, o amor ele é benigno. O amor faz-nos pensar nas necessidades do próximo e como atendê-los. E agora eu quero deixar depois um texto aqui para você, de Romanos, porque Paulo, numa outra carta anterior a Coríntios, no capítulo 13, versículo de número 10, ele diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aí eu faço questão que você deixa marcado, para a gente voltar depois aqui e dar continuidade, mas já que ele fala aqui que o amor é o cumprimento da lei, falando de lei, vamos lá no livro de Deuteronômio, que é um dos 5 livros da lei. É isso, tia Carminha, Setebe? Os 5 primeiros livros da lei, não é isso? Então, qualquer coisa eu pergunto aqui à tia Carminha. Capítulo 15 de Deuteronômio. E eu acho que isso tem muito a ver com algo que eu acabei de falar alguns instantes, quando nós estávamos falando da nossa oferta, da nossa contribuição. Deuteronômio 15. Olha que algo importante para a igreja, para eu e você, para nós realizarmos, para eu fazer, para você fazer, que é papel do povo de Deus, do povo da igreja do Senhor. Deuteronômio 15, a partir do versículo 7, olha o que diz. Vê se não tem a ver com, principalmente, esse momento que nós vamos ver muito disso, e a necessidade de nós agirmos. Olha o que diz o texto. Quando entre ti houver algum pobre de seus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te deu,
não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de toda mão, e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os seus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e nada lhes dê, e lhe clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Versículo 10, livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração, quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, é uma ordem, eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para a necessidade, para o pobre da sua terra. Olha que responsabilidade, igreja, né? Uma responsabilidade. Mesmo que haja as responsabilidades governamentais das autoridades, que têm os seus papéis, nas suas ações, né, emergenciais, sociais, mas olha aqui a importância de exercer aqui, então, benignidade versus indiferença. O amor é benigno, o amor faz-nos pensar na necessidade do próximo e em atendê-los. Recentemente, quando falava, expondo 1 Pedro, citei a questão de Atos 4:34, que fala o quê? Que não havia necessidade, não havia irmãos passando necessidade entre o corpo, porque aqueles que tinham posse vendiam suas propriedades para suprir a necessidade do outro. Então, é preciso que haja isso. O amor, ele é benigno. Terceiro, ausência de ciúme versus possessividade. O amor verdadeiro, irmãos, ele não oprime. Quem ama não trata o ser amado com egoísmo. Porque aqui está dizendo, voltando lá a 1 Pedro, ou melhor dizendo, voltando a 1 Coríntios capítulo 13, ainda no versículo 4, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor ele não arde em ciúmes, ausência de ciúme versus possessividade. Então o verdadeiro amor, ele não oprima, ele não oprime, ele não é egoísta, ele não pensa só, né, em si mesmo. Em quarto lugar, discrição versus ufania, que é a quarta recomendação, afirmação que Paulo diz acerca do que é o amor é paciente, benigno, o amor não há de ciúme, e o amor ele não se ufana, ou seja, o amor ele não se gloria em si mesmo. Por quê? Porque ele é dom de Deus. Ninguém é capaz de amar por si mesmo naturalmente. O amor pleno só pode ser encontrado por si mesmo em Deus. Apenas quando nós estamos entregues a Ele, este amor pode ser manifesto através de nós. Lembrando o que João, mais uma vez citando João, escreveu na sua carta, no capítulo 4, versículo de número 19. Amamos porque Ele nos amou. Então, o amor, ele não se gloria em si mesmo. Essa capacidade, às vezes a pessoa diz assim, não, eu consigo, eu tenho uma facilidade para amar. Amados, nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. E à medida desse relacionamento, né, dessa relação com Deus, à medida que entendemos o sacrifício, o preço que foi pago, então esse amor começa a brotar e a jorrar em nós. Em quinto, a quinta afirmação, né, como a gente compreender esse conceito e principalmente o amor como a única maneira de reagir de modo sadio à existência adversa. E aqui eu contraponho também a questão da humildade versus soberba. Humildade versus soberba. Por que, amados irmãos? O orgulho e a arrogância eram um dos maiores problemas dessa igreja aqui que Paulo está escrevendo. Como eu disse, o problema não era a ausência dos dons espirituais, o problema não era a questão da doutrina, mas sim o orgulho.
e a arrogância. Por isso, no mesmo capítulo que ele fala, capítulo 12, o capítulo anterior, que ele fala dos dons espirituais, ele fala da unidade orgânica da igreja. Aí ele está dizendo lá que o olho não pode dizer para a mão que ele não precisa dele. Paulo está ali de uma forma, utilizando essa analogia do corpo humano para cutucar, para falar, para disciplinar a igreja de Corinto, porque alguns estavam se sentindo. Então ele diz, não é pelo fato de você ser cabeça que você não pode dizer que não precisa do pé, não é o fato de ser olho que você não precisa da mão. Então, a arrogância, o orgulho, eram dos maiores problemas dessa igreja. E Paulo, então, ele provoca trazendo isso, porque ele mostra que o amor, ele não se ensoberbece. Esse é o quinto ponto. Essa é a quinta afirmação. Ele vai fazer a afirmação positiva, o que é paciente, é benigno, e aí também ele fala do aspecto negativo, ele não tem ciúme, ele não tem soberba, o amor ele não se ensoberbece. A sexta afirmação, bom senso versus inconveniência. Aí a gente já entra aqui no versículo de número 5. Porque o amor não é inconveniente, não se manifesta de forma inapropriada, através de palavras fúteis, de gestos obscenos, de relações descabidas. Não cabe isso no amor, numa relação de amor, não cabe isso, amados irmãos. O relacionamento ele não pode ser fútil, não pode ser à base de palavras de ofensa ou de gesto que fere o outro, porque ele está dizendo aqui no versículo de número 5, que o amor não se conduz inconvenientemente. Esse é o sexto aspecto. A sétima afirmação, altruísmo versus egoísmo. O amor, ele dá prioridade ao próximo. Porque o que diz o restante do versículo 5 aí? Não se conduz inconveniente, não procura o quê? Os seus próprios interesses. Por isso que eu disse altruísmo versus egoísmo. Porque o amor, ele dá prioridade ao outro. O apóstolo Paulo, nessa mesma carta, não precisa abrir, mas no capítulo 10, versículo 24, ele escreveu dizendo, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. Em Filipenses 2,4, ele então reafirma essa situação, quando ele fala do amor fraternal, o amor entre irmãos. Ele diz assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Então, o amor dá prioridade ao próximo. Ele cede. Oitavo, paz versus irritação. Amor ensina-nos a controlar a irritação. A irritação é um companheiro de um ser humano feito de carne e osso. Você conhece? Companheiro, só esses seres humanos que são feitos de carne e osso, que às vezes se irrita, melhor dizendo. A irritação, ela é companheira. E aqui, Paulo, ele está advertindo, dizendo que o amor, ele não é assim. Dando continuidade ao verso 5, ele não se exaspera. Se exasperar aqui está dizendo que não se irrita. Então não fica irritadinho, não fica nervoso, não fica aborrecido, né? Não pode existir essa questão do crente dizer, olha, não pisa no meu calo não, senão eu saio da graça. Isso não convém, até porque se a gente sair da graça, a gente está perdido, né? Não tem esse negócio de crente que é pavio curto. Ah, olha, tudo bem, até mexer comigo, mexer com alguém da minha casa, do meu filho, mexer essa situação. Aí eu não vou nem falar as outras expressões que acabam surgindo, que só a misericórdia de Deus, né? Tem uns que voltam até a velha natureza, dizendo que roda até a baiana, né? Ele fica logo irritadinho, mas aqui Paulo está dizendo que o amor, ele não se exaspera. Então tem essa questão, ele não se irrita. Nono, perdão versus amargura, uma outra coisa de grande importância nessa questão do amor. Perdão versus amargura.
Porque Paulo está dizendo aqui que o amor, ele não se ressente do mal. O amor não é melindroso. Sabemos perdoar. Se tratando da ceia, se eu não perdoar, olha aqui, amados irmãos, o que Cristo fez por nós. Olha o que Paulo escreveu no capítulo 5 da segunda carta, no versículo de número 18, 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo. Ou seja, nós éramos inimigos. Então, nos reconciliou consigo. De que forma? Por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5, 19. Então o Senhor nos reconciliou, nos concedeu o perdão, porque guardar ressentimentos, mágoa, se você dividir a palavra mágoa, é má água. É uma água ruim que você está carregando dentro de você. Ter ressentimento, não perdoar o outro, guardar mágoa de alguém, de uma pessoa, é como você beber um copo de veneno e ficar esperando que o seu inimigo vai morrer. Quem vai morrer é você, porque é você que está nutrindo esse sentimento ruim. Então, essa nona afirmação, perdão versus amargura, porque o amor não se ressente do mal. 10ª, solidariedade versus injustiça. Outro ponto forte que tem uma associação com o anterior, porque o amor, ele não diz bem feito. O amor não se alegra com a injustiça, é o que diz aqui no versículo de número 6. Ele não fica contente, mesmo que aquela pessoa que talvez está sofrendo uma situação tenha te causado um dano, tenha feito mal contra você, mesmo que diante de uma situação em que uma vítima em questão é alguém que algum dia te prejudicou, fez um mal contra você, o amor não se alega com a injustiça praticada com aquele alguém. Meu irmão, eu vejo que eu tenho muito a aprender sobre amor. A igreja tem muito que aprender sobre amor, porque facilmente nós nos ressentimos, nos irritamos, guardamos no coração, e quando você sabe de uma situação que alguém, aconteceu alguma coisa, e aquela pessoa um dia causou uma tristeza na sua vida, você pode até não soltar fogos, mas que a vontade dá. Que dá vontade, dá. Ou será que não é assim? Não, pastor, é exagero. A gente se alegra. Mas aqui o apóstolo Paulo diz que quem ama não se alegra com a injustiça. 11º lugar, a 11ª afirmação, para nós entendermos esse conceito, o amor como uma única maneira de reagir de modo sadio à existência adversa, ainda nesse contraste, coragem versus dor. E aqui outro ensinamento tremendo, porque, amados irmãos, o amor não nos isenta da dor. Pelo contrário, ele nos dá coragem para enfrentá-la. Porque Paulo está dizendo aqui no versículo 7, abrindo que o amor, ele o quê? Tudo sofre. O amor tudo sofre. Cristo sofreu por nós. Éramos merecedores? Aqueles mesmos que estavam ali, salte a Barrabás, salte a Barrabás. Jesus na cruz, em agonia, em dor, sofrendo o abandono de Deus, o que ele diz? Pai, perdoa, porque não sabe o que fazes. É este amor, amados irmãos. O amor, ele não nos isenta da dor, mas ele nos dá coragem para enfrentá-lo. 12º, fé versus dúvida. Quando tudo se mostra perdido, o amor nos conduz à fé. Quando a vida chega a nos apresentar momentos de incerteza, de desânimo, de vontade de desistir, o amor nos desafia a continuar, porque o versículo 7 diz que o amor tudo crê.
Então nós cremos, ainda que sejam circunstâncias contrárias, ainda que a gente não veja o recurso à frente dos nossos olhos, ainda que o diagnóstico que você pegue lá, o exame, é contrário a tudo que você esperava, você orou, você envolveu pessoas, mas quando você pega lá o resultado, não era o que você gostaria de ler, mas ainda assim o amor tudo crê, e ele permanece, ele persevera, porque essa é a essência desse amor. 13º lugar, esperança versus atraso, ainda aqui no versículo de número 7. No amor, amados, por incrível que pareça, há atraso, mas a esperança, ela é mais forte. Aliás, em outros momentos eu já disse aqui, a esperança, ela nasce do atraso, porque esperança de hora marcada não é esperança. Quando marcou lá encontro, deixa eu mirar aqui um casal aqui. Quem era da época que marcava para ir no cinema? Cezão. Cezão botou aquele pano esperando a jovem Marisa. Cinema Imperial. Foi no Cinema Imperial? Aí, viu? Cinema Imperial. Aí, de repente, a sessão ia começar, não sei, 18 horas. Vamos dizer que seja 18 horas. Bom, se for 18 horas, precisa chegar um pouco antes a Marisa, comprar o bilhete, comprar a pipoca, né, o Guaraná, porque quem vai no cinema tem que ter pipoca e o Guaraná, né? Aí, de repente, né, Cezão não é bobo, tem que causar uma boa impressão. Se ele marcou 10 para as 6, ele chegou lá 20 para as 6 ou 5:30. Aí vai, né, olhando. Cadê a Marisa? Nada da Marisa chegar. E vai passando, daqui a pouquinho, 5 para as 18 horas, vai começar o cinema, 18 horas. Aí nasce a esperança. Porque será que ela vai me dar um bolo? Ela vai vir? Não vai vir? Aí de repente ela veio e está aí do lado dele até hoje. Né? Que maravilha! Por quê? Paulo está dizendo aqui, amados irmãos, que o amor tudo espera. Então vale a pena esperar. No amor há atraso, mas a esperança ela é mais forte. O amor não determina que tudo vai acontecer conforme nossas expectativas. Às vezes foge dessa questão, de todo esse planejamento. Mas ele nos nutre, nos dando esperança para aguardar, porque o melhor vai vir, vai chegar, vai acontecer. Essa é a nossa esperança, e assim nós devemos viver. Nós experimentamos o grande amor de Cristo por nós, que entregou a sua vida e morreu numa cruz. Nós vamos reafirmar essa aliança, mas nós nutrimos uma outra esperança, ainda que a gente sofra, ainda que a gente venha a ser perseguido, ou que possa acontecer como os grandes heróis da fé, que foram entregues aos leões, que foram queimados em praça pública, ainda que você seja perseguido no seu trabalho por causa da sua fé, ainda que você enfrente resistência, mas nós aguardamos, porque ainda há algo melhor para acontecer. Ele está por vir, igreja, e o grande amor há de se manifestar, e aí o regozijo, a alegria será imensa do encontro com Cristo na glória, porque o amor tudo espera. E eu digo a você, não desanima não. Você que está em casa aí no seu sofá, não desanima não. Continue esperando, continue crendo, continue confiando, porque o amor tudo sofre, tudo crê. O amor tudo espera. 14º, sacrifícios versus acomodação. Há pesos na vida para serem carregados. O amor nos permite suportar tais fardos. Jesus carregou um peso imenso. Como diz o antigo hino, a cruz foi a mais pesada. Você tem que deixar para o irmão você me cantar, ele vai cantar bem melhor do que eu. Por fora só via madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Então, amados irmãos, há pesos na vida para serem carregados. E o amor nos permite suportar tais fardos, porque ainda no versículo 7, Paulo então conclui dizendo que o amor, ele tudo suporta. Então eu digo, continue crendo, continue esperando, suporta esse peso mais um pouquinho.
ainda que dias sejam de tristeza, de lágrimas, ainda que tenha dias que você diz, poxa, hoje está pesado, papai. Mas ele disse, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E é essa cruz de peso, da gente suportar por amor, que a gente vai trocar pela coroa da vida. Ah, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque o amor tudo suporta. E por fim, a 15ª afirmação, para entendermos esse conceito, e essa terceira dimensão de um amor como a única maneira de reagir de modo sadio à existência adversa, princípio versus fim. Princípio versus fim. Muita coisa em volta de nós acaba. Paulo aqui, nós lemos no versículo 8 para essa igreja que se dizia espiritual, porque era cheia dos dons do Espírito, Paulo vai dizendo que havendo profecia, aparecerão. Aqueles que buscavam falar em língua, não, eu tenho que falar em língua, e quando ele não fala em língua, ele se sente como o mais miserável do homem. Paulo está dizendo assim, havendo línguas, também vai se cessar. Havendo ciência, o conhecimento, tudo isso vai passar. Mas o amor é diferente, amados irmãos. O amor, ele jamais acaba. É o que diz aqui o versículo de número 8. O amor jamais acaba. Muitas coisas em volta de nós se deterioram, se findam, acabam, a gente perde, vai passando. O amor, porém, jamais acaba. Por quê? Porque Deus é amor. Aí eu cito novamente João, mesmo capítulo da sua primeira carta, mas o versículo 16. Normalmente quando eu inicio um casamento, Edu e Sueli, que estão aqui, que também tive a oportunidade de casar. Então quando entra na igreja, o primeiro versículo que eu cito, a primeira palavra, né, depois do boa noite, é exatamente citar 1 João 4,16. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O amor jamais acaba, porque Deus, ele é amor. Portanto, amados irmãos, para nós participarmos da ceia, o amor não é uma recompensa que se dá aos bons, porque se fosse assim, eu e você estávamos perdidos, porque eu não sou bom o suficiente para merecer esse amor de Deus. Eu não sou merecedor. Então, esse sentimento, né, é algo tremendo a ser aprendido. Eu lembro de uma canção da década de 80, do grupo Semeando. Amor é um sentimento a ser aprendido. Ele dizia, amar não são palavras traiçoeiras, alegria, mas um sentimento a ser aprendido, tendo sempre ouvido a Deus. Ah, Deus, uma canção maravilhosa. Quem se entregou a Cristo na década de 80, procura o grupo Semeando, essa canção linda. Então, o amor não é uma recompensa que se dá aos bons, mas é uma disposição que nasce de Deus no coração daqueles que se voltam para fazer alguém feliz. Esse é o propósito, o Senhor nos chamou para as boas obras, mesmo em meio à fraqueza e erros. Mas o poder de Deus, como o apóstolo Paulo também escreveu, dizendo que o amor se aperfeiçoa, que o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na nossa fraqueza. Então, é esse amor que está sobre nós, cujo nosso objetivo é fazer alguém feliz. A palavra do Senhor diz assim, melhor é dar do que receber. Quem dá, ama. Deus nos amou e deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Que Deus te abençoe. Essas são as dimensões práticas do amor. O quanto eu tenho que aprender, o quanto que a igreja precisa aprender acerca desse amor. São 15 afirmações belíssimas para nós assim entendermos o amor como uma única maneira de reagir de modo sadio diante das existências adversas que nós enfrentamos, que vai fazer de tudo para fazer a gente desistir. Mas hoje eu saio daqui fortalecido com a palavra de Deus, porque vale a pena crer, vale a pena esperar, vale a pena suportar, porque grande é a recompensa.
Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos, curve sua cabeça, enquanto nós vamos nos preparar para participarmos da mesa. Aleluia. Por amor, sua vida entregou. Grande amor. O que adianta, como a igreja de Corinto, que era uma igreja, aliás, uma cidade marcada por homens de um conhecimento tremendo, filósofos, pessoas que eram intelectuais, uma cidade onde se concentrava nas suas arenas, nos seus teatros, aqueles que tinham uma boa oratória, que conseguiam persuadir as pessoas com o seu talento, com a sua habilidade no falar, com a retórica correta, na implantação da sua voz, no seu discurso, defendendo as suas causas com excelência. Mas Paulo chega e quebra tudo isso, dizendo: olha, o conhecimento, a ciência um dia vai cessar. Aqueles que se achavam espirituais, porque falavam em línguas, porque profetizavam, Paulo diz: olha, isso daí um dia vai acabar. Mas o amor não. O amor é paciente. O amor é benigno. E todas essas características, amados irmãos, nós encontramos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus foi paciente em todo momento. Mesmo quando o açoitaram, mesmo quando deram um tapa na sua cara, mesmo quando cuspiram nele, ele manteve. Jesus não se irritou. Jesus foi benigno em todo o tempo. Jesus foi bom até mesmo para aqueles que o maltrataram. Quando o soldado Malco chega para prendê-lo, Pedro vai, tira da bainha a espada e corta a orelha de Malco. Ali era um soldado que estava para levar Jesus e certamente mais tarde poderia até ser um daqueles que iriam pregá-lo na cruz ou chicoteá-lo. Jesus vai lá e cura, colocando a orelha no lugar. Ele amou em todo o tempo. Nós vemos na figura de Jesus essas características de um verdadeiro amor. Amados irmãos, a palavra de Deus diz que hoje nós somos nova criatura. Nós estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, somos nova criatura. E esse amor deve ser manifesto em nós, deve estar presente em nós, para assim nós sabermos agir, mesmo quando enfrentamos situações adversas. Mesmo quando sofremos, mesmo quando há perdas, mesmo quando há dor, olhe para Jesus. Tudo isso ele passou por amor a mim e a você. E para que isso fique firmado em nosso coração, essa aliança, nós vamos participar da mesa nessa manhã. Nós vamos participar do corpo, que nós lemos aqui no início, em Isaías 53, sobre as suas pisaduras, sobre as chagas do seu corpo, nós fomos sarados. Se hoje temos paz, diz lá o texto, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nós experimentamos desse amor por causa de Cristo que sofreu por nós. Ele nos comprou, ele nos reconciliou para Deus. Nós estávamos como inimigo e ele pagou a dívida, suportando a ira, a rejeição, a maldição caiu sobre ele. Ele se fez maldito por amor a nós. Mesmo sendo rico em glória e poder, ele se fez pobre para trazer alegria e riqueza ao nosso coração. Deus, muito obrigado pela tua palavra, o quanto eu preciso aprender, o quanto nós, quanto igreja, precisamos aprender acerca das dimensões do amor, e que o Senhor venha nos ensinar, que a tua palavra venha nos corrigir, nos orientar, nos edificar e nos direcionar, e que neste momento onde vamos participar da mesa, o Senhor venha edificar a nossa vida com tudo isso que nós ouvimos nessa manhã. Vire para cá os elementos, Senhor, eis aí o pão, eis aí o cálice, símbolos do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, a verdadeira comida, a verdadeira bebida. E uma vez orando, abençoando e consagrando, e aqueles que assim tocarem, comer e beber, é algo santificado, sagrado, para a nossa comunhão com Cristo. E que assim seja, abençoando os elementos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Lembrando que essa mesa não é da Igreja Cristã Nova Vida, não é do pastor Alain, não é do bispo Walter McAllister. Essa mesa é a mesa do Senhor. Os homens estão ali a postos, mas quem nos serve, quem toma o lugar principal da mesa, é aquele que nos amou, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você está em comunhão, se você tem entendimento, se você está em aliança, receba neste momento os elementos e esperai uns pelos outros, porque enquanto isso nós vamos cantar um hino e depois iremos juntos orar e comer do pão e beber do cálice. Podeis servir enquanto louvamos a Deus. Todos receberam os elementos? Ficou faltando alguém? Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Então diga o que Ele é. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilha! Deus seja louvado. Seja engrandecido o teu nome. Oh, aleluia. Nalabassurica. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Essa é a nossa esperança, igreja. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. É você e Deus. É contigo. Ei, adorador. É contigo. Adore. Adore. Adore ao Senhor. Maravilhado, Triparalabalabassuricá. extasiado, eu
enquanto comia, Jesus tomou o pão. Ele abençoou, deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, porque isto é o meu corpo. Ele deu a sua vida, igreja. Corpo esse que foi transpassado por uma lança, uma coroa de espinho que perfurou o seu crânio. Corpo esse que sofreu e levou as nossas dores, levou as nossas transgressões, a maior prova de amor. E hoje eu e você aqui, mesmo sem merecer, temos a oportunidade de participar. Por isso, não despreze o pão, não despreze o corpo, não despreze a aliança. Não somos merecedores, não é porque você merece, é porque Ele escolheu te amar, igreja, e assim Ele nos amou. Portanto, assim abençoa o pão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Disse o Senhor aos seus discípulos: tomai e comei. Eu digo, igreja, podeis comer em nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Se alimente, se alegre, porque não é o pão que você está se alimentando. Quem está te fortalecendo é o próprio Cristo. É Ele que te dá a condição de você suportar, irmãos. Porque talvez você chegou nessa manhã sentindo o peso do fardo, a marca da tristeza, do sofrimento. E só Ele pode te fortalecer. E que assim você seja fortalecido com o poder da presença do Senhor, simbolizado no corpo. E assim você continue a sua jornada, sabendo que em Cristo nós somos mais que vencedores. Glória a Deus, aleluia. Bendita a tua presença. Estávamos em dívida, estávamos inadimplentes, espiritualmente falando, não tendo como pagar a nossa dívida. Por isso reitero, não despreze o corpo, não despreze o cálice, porque nós não tínhamos como pagar, e o preço foi o seu sangue, um preço muito alto. Porque a seguir Jesus tomou o cálice, tendo dado graças, abençoou e deu aos discípulos dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Foi derramado para a remissão dos seus pecados, ou seja, para o perdão. Por que somos perdoados? Porque Jesus nos comprou e o seu sangue nos purifica de todo e qualquer pecado. Senhor, muito obrigado. Erga o seu cálice. Muito obrigado. E nós agradecemos por esse privilégio, mesmo sem merecer. Te agradecemos por esse amor, por essa graça redentora, reconciliadora. O Senhor nos reconciliou. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos como ovelhas desgarradas, mas Ele nos resgatou. Hoje você faz parte da família de Deus. Hoje, como nós aprendemos em 1 Pedro, nós somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é a menina dos olhos do Senhor. Ele te ama, Ele te quer bem. E a maior prova foi derramar o sangue por amor da sua vida. E hoje nós somos purificados. E a palavra de Deus diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você foi absolvido. Ei, você era escravo. Você foi absolvido. Hoje você é muito mais do que servo, você é filho de Deus. Assim abençoa, Senhor Deus, o cálice, para a confirmação dessa aliança em nosso coração, de uma liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e verdadeiramente somos livres para servi-lo e adorá-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Disse o Senhor aos seus discípulos: tomai e bebei. Eu digo, igreja, bebamos todos em o nome do Senhor. Podeis beber.
Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Vamos engrandecer a tua presença. Porque esse é um momento de alegria. É um momento da gente se regozijar. Te louvamos, ó Senhor. Pega as suas mãos e louve, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre. Mais uma vez, te louvamos. Adore e glorifique, igreja. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso Amor. manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, Aleluia. Glorifique o nome do sempre, Senhor. Para sempre, para sempre, para sempre. para sempre, ó meu Aleluia! Amados irmãos, não há nada, né, que pague esse momento. Como é precioso, como é bom ver a Assembleia dos Santos que se reúnem para adorar e bendizer ao Senhor. É a alegria, né, do Senhor, é a nossa força, é a sua presença que nos sustenta e nos fortalece. Foi muito bom participar aqui contigo essa manhã. Que Deus continue te abençoando. Vamos orar, vamos agradecer. Pai amado, entregamos a Ti esse culto, a glória é sua. A glória é sua, Senhor. Seu nome seja engrandecido e exaltado. A alegria é nossa. O Senhor nos alegra. O Senhor traz paz e vigor ao nosso coração, à nossa vida. E nós somos gratos por isso. E entregamos esse culto. E que agora, ao regressar aos nossos lares, o Senhor possa nos conduzir debaixo das suas santas e poderosas mãos, nos levando em paz até os nossos lares. Senhor, continue guardando esse lugar e guardando as nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos. Amém e amém. Tenha um bom dia, vá em paz, que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Glória a Deus.